sou Carolina Noronha e ajudo você a ter uma vida organizada através dos conteúdos desse canal. Hoje nós vamos trazer a doutora Vanessa Vilela, médica nutróloga, que vai estar falando um pouquinho para nós sobre depressão, estética e organização. Então nós temos 3 pontos para conversar com você hoje. Eu sou médica e a minha especialidade é nutrologia. Eu ajudo pacientes também a emagrecer e a encontrar uma vida mais saudável, estilo de vida saudável, a medicina integrativa e estética médica também. Legal. Eu trouxe a Vanessa hoje aqui para conversar um pouquinho com a gente, porque ela é muito cuidadosa com seus pacientes, né? Ela tem o Instagram dela todo voltado para dar dicas para as pessoas, como emagrecer melhor, ter uma atividade de vida saudável, né? Ela ajuda as pessoas a encontrar realmente os exames corretos, a forma correta de emagrecimento, né? E ela tem muita preocupação com os seus pacientes no todo. Então a gente consegue perceber isso nela e eu trouxe ela para conversar um pouquinho com a gente, porque durante os procedimentos que ela faz, ela identifica também alguns pontos que são chave para a gente poder lá na frente ter um resultado maior, que às vezes a gente vai falar um pouquinho agora sobre a depressão, tá? Então ela vai falar um pouquinho o que é a depressão, como que ela encontra, ao conversar com os pacientes, como que ela identifica os pontos que talvez lá na frente a pessoa não tenha um resultado porque não conseguiu tratar a depressão. Não é minha especialidade, eu não sou psiquiatra, mas todo médico, né, a gente estuda psiquiatria, estuda todas as doenças, farmacologia, tratamento e diagnóstico. Então, assim, a princípio, né, o que a gente pode definir como depressão? Depressão é uma doença com uma falta de neurotransmissor no cérebro. Então, se a pessoa tem uma deficiência de serotonina, por exemplo. Então, Carol, é muito difícil, assim, porque a gente vê muito no dia a dia, né, pessoas preconceituosas que às vezes falam que se a pessoa tá deprimida é falta de Deus, ou que é frescura, vai lavar uma louça, ou então coisas preconceituosas, que não é isso, não é falta de Deus, não é frescura, não é, você não tem tempo pra ter depressão, porque eu não tenho nem tempo, tem gente que fala isso, né? Então vai pagar um boleto, preocupa com um boleto que aí não tem tempo de ter depressão. Não é isso, é uma doença, então, uma falta de neurotransmissor no cérebro. Quando a gente faz o tratamento adequado, o diagnóstico certo, a pessoa melhora. Então, a primeira coisa, o diagnóstico correto, o tratamento correto. Tratamento de depressão é medicamentoso. Não adianta só força de vontade, né? A pessoa não melhora só de querer. Ela precisa do tratamento medicamentoso, você como farmacêutico sabe disso, para ela ter essa melhora. E o mais importante é descobrir a causa da depressão. Essa coisa química, falta de neurotransmissor no cérebro, eu vou entrar com esse inibidor da recaptação de serotonina, várias classes de medicamento. Se a causa dos sintomas depressivos não é esse, se for, por exemplo, hipotireoidismo, uma deficiência hormonal, se for pós-menopausa, pela baixa dos hormônios femininos da mulher, precisa ser descoberta a causa para tratar a raiz do problema e aí sim a pessoa melhora, né? Junto com isso a gente associa até tratamento psicológico também, terapia, além da medicação. A gente percebe que existe um preconceito ainda muito grande em volta da depressão, né? Porque cada pessoa ela reage de uma forma, né? Às vezes a pessoa está com depressão, tem pessoas que se fecham totalmente, não querem conversar com ninguém, ficam sem lavar cabelo, sem limpar a casa, sem se arrumar, não querem conversar, não querem ver ninguém. E tem pessoas que não conseguem manter uma atividade de vida normal, vão trabalhar, cumprem suas atividades, porém elas estão extremamente sem vontade, sofrendo, elas entram em sofrimento e muitas vezes as familiares e as pessoas que estão em volta não percebem. Agora nós vamos entrar, então, como eu prometi para vocês, a gente vai falar sobre 3 temas, né? Depressão, estética e organização. O que essas 3 coisas têm a ver? Então, primeiro nós apresentamos para vocês, né? Falamos um pouquinho sobre a depressão. E agora eu vou pedir para a doutora Vanessa tá passando pra gente todas as opções de tratamento que a gente tem estéticos e como essa parte pode estar ajudando a levantar a autoestima das pessoas que estão ou estiveram com depressão. Fala um pouquinho pra gente. Então, Carol, é muito interessante porque a autoestima ela tem tudo a ver, né? Como a pessoa se vê, como ela vai se relacionar com os outros, no meio onde ela vive, que nós vivemos em sociedade, ninguém está isolado.
Então todo dia a pessoa se olha no espelho, como ela se enxerga? Se ela se vê bonita, ela vai estar mais segura no trabalho, nas relações com a família, com os amigos, com o marido, com a esposa. Então a autoestima, a beleza, ela importa, né? Tem um documentário, inclusive, com o Peterson, que em inglês está escrito Why Beauty Matters, e que é Porque a Beleza Importa, que é interessante se você tiver interesse de assistir depois, você consegue encontrar no YouTube. E realmente tem tudo a ver. A beleza, a autoestima, a segurança. Então se a pessoa estava num processo assim, de tratamento depressivo, ela não estava se cuidando, não tinha vontade nem de tomar banho, ela começa a se cuidar, melhorar a depressão dela, ela também começa a se olhar mais, com mais amor, com mais carinho, querer ficar mais bonita também, se olhar e se amar, se achar mais bela, né? Isso é importante e interfere nas relações dela. Isso, até como a gente estava conversando um pouquinho, né, Vanessa, sobre isso, não só a beleza física, como também a forma comportamental de se vestir. Como altera o fato de você se arrumar, você colocar uma roupa para sair. Até na pandemia mesmo a gente percebeu que o pessoal que estava trabalhando em casa, né, esses anos de pandemia, uma das dicas principais para quem estava fazendo home office era justamente isso: se trocar, levantar, tomar um banho, se arrumar para poder trabalhar em casa. Porque se você fica de pijama, você não trabalha, não rende, o seu trabalho não rende. Então como que pode alguns detalhes, né, simples detalhes de trocar uma roupa, altera todo sua produtividade. Então isso afeta também a estética, como você se arruma, você se sente bem, o cabelo arrumado, uma maquiagem, né? Igual você falou, não só estética, né? Você faz também às vezes alguns procedimentos que são para fins de tratamento, né? Fala um pouquinho sobre isso. O Botox, né, que ficou famoso como Botox, mas é a marca, a toxina botulínica, ela, além de tratar as rugas dinâmicas, ela também pode ser indicada em situações clínicas, para tratamento de enxaqueca, bruxismo, hiperidrose. Se a pessoa tem um excesso de suor nas mãos, nas axilas, a gente consegue tratar também para fim terapêutico, não só estético. Cefaleia crônica, enxaqueca, bruxismo e briquismo, que a pessoa aperta muito aqui, a gente consegue relaxar. Conta pra nós, assim, você também, que tá aí nos ouvindo, que tá conversando com a gente, fala pra nós aí, escreve aí nos comentários se você tem algum desses sintomas ou conhece alguém que tem. Então, além do Botox, né, Carol, a toxina botulínica é um procedimento estético que é mais usado e indicado no mundo, porque ele vai prevenir rugas dinâmicas e tratar rugas dinâmicas. Além disso, essas funções terapêuticas que a gente comentou, bruxismo, briquismo, cefaleia crônica, hiperidrose, excesso de suor, e até paciente AVC, pós-AVC, que tem assimetria. Um lado é hipercinético, né, e o outro fica parado. Então a gente consegue manter uma simetria, ficar mais bonito. A pessoa estava com um problema, teve uma paralisia facial, e a mulher principalmente, né, ela fica com a baixa autoestima por causa disso, a gente consegue praticamente ficar com o rosto normal de quem não tinha paralisia com a toxina. Além disso, o bioestimulador de colágeno, a partir dos 30 anos a gente perde muito colágeno. Então a injeção do colágeno de dentro para fora é uma poupança de colágeno, que a gente fala, seu banco de colágeno. A gente injeta o bioestimulador no rosto, pescoço, colo, bumbum, até corporal, deixa o bumbum mais durinho, mais em pé. Tudo isso melhora a autoestima. Então a gente estava falando, né, a questão da depressão e da estética. Então a estética também ajuda, é um auxílio, né? Muitas vezes a pessoa está desanimada, ela ganha um procedimento, isso é um gatilho ali, algo que ajuda ela a sair dessa fossa, né? Sair também, junto com o tratamento que ela já está fazendo, ela começa a se amar mais, se enxergar mais bela e se querer se cuidar também mais. E comenta aqui comigo quem já sabia disso, que a toxina botulínica é utilizada para tanto tratamento, ou se você achava que ela era utilizada somente para estética, para ficar com o rosto bonitinho, tudo em pezinho. Então, assim, são vários tratamentos, né? Então é legal a gente conhecer isso. Obrigada, Vanessa, por trazer tanto conhecimento para nós. E agora a gente vai entrar no terceiro tema que eu prometi para vocês. No terceiro tema nós vamos falar sobre organização. O que tem a ver organização com depressão e estética? Como eu estava falando para vocês agora há pouco, se você não se arruma para trabalhar, se você não troca o seu pijama para se arrumar, para fazer alguma coisa na sua casa, para sair, se você não tem esse cuidado, não altera seu humor, não altera sua produtividade. A organização também, se você não tem as coisas no lugar, acessíveis para pedir, na hora que você precisa utilizar a chave, cadê a chave do carro? Onde está a chave do carro?
onde eu coloquei aquilo, onde eu coloquei isso. Então você se perde um tempão e estressa. Se estressa às vezes à toa, simplesmente por não saber onde está uma coisa e simplesmente por estar tudo bagunçado. Então a organização, vamos pensar assim, o que é organizado é bonito, é pleno, é calmo, né? É algo. E a desorganização, ela é aquela coisa que te deixa cansada. Você olha uma coisa desorganizada, você fica cansada, né? Então aquilo traz para você também. Ela estimula uma depressão para quem ainda não tem, né? E ela aumenta a chance da pessoa não conseguir sair da depressão. Então a desorganização, ela não estou falando só em organização estética, física, você arrumar um armário, arrumar um guarda-roupa. Não é isso que eu tô falando. Isso altera muito, né? O ambiente saudável, o ambiente organizado. Mas tem também a desorganização mental, a desorganização espiritual, né? Então como a gente já falou aqui pra vocês, a gente é cristã e eu tenho certeza que a gente precisa de uma organização espiritual, precisa conhecer esse lado, né? E a gente então tem vários tipos de organização e todas elas se complementam. Eu posso falar um pouquinho de mim. Eu sempre fui uma pessoa organizada, né? As pessoas sempre falaram pra mim, quem trabalha comigo, os meus amigos sabem como eu sempre fui organizada, gosto de tudo bonitinho e tal. Só que eu não organizava a minha vida não estava organizada. Assim, eu tô no processo de organização da minha vida, por quê? Porque isso me deixou doente. Então, o que tem a ver a organização com a depressão? A gente, quando começa a atropelar as coisas, tudo tem um tempo, a gente tem que dedicar um tempo para cada coisa e priorizar cada coisa. Quando você começa a fazer as coisas atropeladamente, você não percebe quando vê que você está deixando coisas importantes para fazer depois, você começa a procrastinar coisas que não podem ser procrastinadas e você se perde no seu tempo. Então, sobre a organização, a gente tem que entender que a organização ela não é um meio só, né? Ela tem uma complexidade dentro da organização. Quando eu me especializei em organização, foi justamente por entender a complexidade de tudo isso. Que não é só arrumar, não é só deixar arrumado. A organização ela vai muito a fundo, ela vai muito além. A gente vai a fundo de como que a pessoa se sente. E a gente tenta entender o que deixa ela deixar de repente os acumuladores, por exemplo, o que leva uma pessoa a acumular, que tipo de traumas que ela tem no passado, que tipo de faltas que ela teve no passado, por que ela quer tanta coisa, muitas vezes coisas que nem ela sabe que tem, e por aí vai uma série de coisas, né? Então a organização ela consegue ter várias linhas ali que a gente consegue identificar várias doenças simplesmente de como a pessoa organiza a sua casa, a sua vida, né? E assim, a parte de organização da vida, até hoje em dia eu tenho meu planner super bem organizado, onde eu tenho que ir, o que eu tenho que fazer, o que eu quero estudar, quais os lugares que eu quero ir. Uma vez um médico perguntou pra mim, o que você gosta de fazer? Quando eu comecei minhas terapias, meus tratamentos, das dores que eu tenho, hoje eu tenho fibromialgia, tenho uma série de problemas. E por que essas dores vieram? Por que isso tudo aconteceu? Eu fui buscar essas respostas. E eu vi como que precisa de uma vida organizada. Por isso o propósito do nosso canal é Vida Organizada. Eu vou trazer para vocês aqui conteúdos de como organizar a sua vida. E não chegar aos extremos da depressão, da uma fibromialgia, de você acabar com o seu corpo físico, emocional, com seus relacionamentos familiares. Muitas pessoas, né, Vanessa? Destroem seus lares, sua família, seus elos, afasta pessoas tão importantes da vida simplesmente porque não conseguem organizar a rotina delas. Elas não conseguem dedicar aquele tempo que é importante para o filho, para fazer uma tarefa para o filho, para sentar com o esposo, para jantar, para conversar, sair. O médico perguntou para mim, o que você gosta de fazer? Eu não soube responder. E isso já se passaram uns 10 anos que ele fez essa pergunta para mim. E novamente foi feita essa pergunta. E você precisa achar alguma coisa que você gosta de fazer. O que você gosta de fazer? Essa pergunta doeu de novo. Eu não sabia o que eu gostava de fazer. Eu gosto de trabalhar, eu gosto de fazer, eu gosto de ajudar, eu gosto de, sabe? Mas isso não é o que eu gosto de fazer. Ouvir música, dançar, filme, entendeu? Então,
O intuito desses vídeos, desses conteúdos, são para ajudar você, assim como eu. Acredito que a Vanessa também já tenha passado por alguma série de problemas assim, a não deixar chegar no extremo. Tem tempo pra gente se cuidar. Então vamos seguir essas dicas que a gente dá para vocês aqui. Vai ter muita mais gente para estar trazendo. A Vanessa vai voltar aqui, né, Vanessa, para falar sobre superação. Nós vamos trazer histórias de pessoas que passaram por depressão, passaram por síndrome do pânico, passaram por dificuldades financeiras e que hoje são pessoas evoluídas, pessoas bem-sucedidas. Nós vamos estar trazendo para vocês aqui também. Então, se você se identifica com a gente, gostou do conteúdo que nós estamos trazendo para vocês, eu peço com carinho que você nos ajude a levar esse vídeo para mais pessoas. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, até fica meio clichê, todo mundo pede isso. Por quê? Para quem não sabe, o YouTube só entrega se tiver esse movimento de vocês que estão ouvindo a gente do outro lado. Então eu conto com o apoio de vocês. E Vanessa, conta pra gente como que você se identifica nessa parte de organização versus saúde. O que você acha que na sua vida pessoal, como que a organização ela é importante, em que momentos que você sentiu que te fez mal ou alguma falta de organização e como que você sugere para os seus pacientes ter uma vida organizada? Bom, primeiro eu acho que organização é vida, né? Por que eu acho que organização é vida? Se a gente organiza, se a gente planeja, a gente consegue ter mais sucesso nos nossos objetivos. Então, quando eu estudava para o vestibular, eu tinha que organizar todo o meu horário, o horário da aula, o horário que eu ia estudar cada matéria, cada conteúdo, porque é um conteúdo muito extenso, né? Todas as matérias que caem no vestibular, por exemplo. Então, na época que eu fiz vestibular, não era como hoje, que hoje é o Enem, a nota do Enem vale para todas as faculdades. Cada faculdade tinha uma prova. E é muito concorrida, era 30 pessoas por vaga, então eu tinha que ter essa organização para ter o sucesso, para conseguir alcançar aquela nota, aquele objetivo. E para tudo na vida, não só isso, né? Organização, para quem quer emagrecer, eu ensino os pacientes a organizarem, planejarem. Você vai na nutricionista, ela te passa uma dieta. Ah, mas eu tô com pressa, agora não dá tempo de cozinhar. Você vai errar. Quem não planejou, já planejou fracassar. Então você tem que ter planejado, tem que ter o planejamento, tem que ter a organização da semana, cardápio, você já fez as compras, já cozinhou para alguns dias, deixa congelado, pronto, só chegar e esquentar. Não vai ser mais prático? Agora você chega em casa cansada, tarde do trabalho, você vai cozinhar? Não, você vai pedir uma pizza, vai pedir um lanche, vai errar com mais facilidade. Então a organização não só nisso, mas também a gente sabe que um ambiente desorganizado atrapalha também a sua produtividade e a sua saúde mental. Esgota a nossa energia, a gente fica cansado, aquilo lhe faz mal. Você bate o olho e fala, nossa, eu tenho que arrumar isso aqui, tá me atrapalhando. Você não desenvolve tão bem suas habilidades, suas atividades do dia a dia num ambiente bagunçado, né? Desorganizado. Você não encontra as coisas, demora mais tempo, não é legal, né? Então a organização ela é vida por isso. Eu acho que ela vai ajudar a gente a ter o objetivo que a gente quer, a gente vai alcançar o sucesso muito mais fácil tendo tudo organizado do que alguém que não planeja, que não organiza. Até se você for ver os grandes empresários, né, as pessoas bem-sucedidas, elas têm uma organização de rotina, a rotina delas é extremamente organizada. Elas acordam muito cedo, têm uma rotina de exercício, uma rotina de alimentação, elas vivem uma vida super corrida. Não são, às vezes a gente tem aquela, se eu tivesse isso, eu faria aquilo. Não é bem assim. Cada hora cronometrada, né? Não é porque tem tempo de sobra. Pelo contrário, quem tem tempo de sobra às vezes faz coisas de menos. Quem tem muito pouco tempo consegue fazer muito mais coisas, consegue ser mais produtivo porque ele organiza. Cada horário do meu dia é organizado. Esse horário eu tô no consultório, esse horário aqui é o horário que eu vou fazer terapia, esse horário aqui é o horário do meu treino. Então se eu tenho tudo isso organizado, eu consigo fazer mais coisas, né? E é essas dicas que a gente dá pra vocês, né? Alguém mais se identifica dessa forma? Você acha que você tem tempo pra fazer as coisas ou você acha que você não tem tempo? Você usa aquela frase? Se eu tivesse tempo, porque o tempo é igual para todo mundo, né? A diferença é na organização do tempo. Como você tem organizado o seu tempo? Para pensar nisso. Que é prioridade também, né? Eu falo sempre na questão da prioridade. Se você fala que você não tem tempo de fazer exercício, não tem tempo de organizar a sua casa, é porque isso não é uma prioridade para você. Às vezes a gente perde horas ali no celular, à toa, na internet, navegando, enquanto você poderia estar
focando esse tempo em fazer algo que é produtivo para você, que realmente importa. Mas se você não vê isso como uma prioridade, você deixa sempre para depois. Sim. E hoje em dia tem profissionais para tudo, né? Você tem profissionais de organização, né? Vários nichos de organização. Organização de escritório, organização residencial, onde organiza closet, cozinha, coloca as coisas de forma... Porque esses profissionais, assim como eu, a gente sabe exatamente o que é bom em cada lugar, como a gente colocar. A gente tem estratégias para fazer com que você resolva os seus problemas. Então, é importante, se você não consegue fazer sozinho, busque ajuda profissional. Né? Então, a gente tem ajuda para vários sentidos, né? Para melhorar a estética, para melhorar a organização e a gente até vai falar um pouquinho depois, no próximo vídeo, nós vamos estar falando um pouquinho sobre a fibromialgia. A fibromialgia tem muito a ver com os sintomas também que vêm da depressão. A pessoa que está muito estressada, muito sobrecarregada, que passa muito nervoso, ela vai somatizando tudo isso e começa a sentir muitas dores e às vezes não identifica de onde vem. Então, um dos tratamentos é tudo isso que a gente falou aqui, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, siga a gente no Instagram. Vou deixar tudo anotadinho. Obrigada. Até o próximo vídeo. Obrigada, Vanessa. Obrigada a você.